Bom, nós sabemos que não existe um ser humano para dizer, não, comigo não existe política, sou contrário totalmente à política e tal. Por quê? Porque todo ser humano é político. Quando você escolheu lá o líder de classe, lá na sua escola, você estava fazendo política. Quando você escolhe aí quem vai ser o líder de mocidade na sua igreja, você está sendo político. Quem vai ser o professor de escola, quem vai ser um líder de departamento e tal, você está sendo político. Quando você vê aí uma eleição para quem vai ser o presidente geral aí da Assembleia de Deus, por exemplo, você está sendo político. Então, quando você fala mal do governo, você está sendo político. Então, todo ser humano é político. Porque a política é o quê? É o governar a polis, ou seja, uma cidade, né? Governar um povo, a maneira de se governar melhor. Então tem que haver autoridades. Nós falamos pessoas que vão governar sobre outras pessoas. Essas pessoas representam, na verdade, Deus. Veja bem, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas ela tem uma autoridade de Deus sobre ela para governar. Senão, o país vira uma bagunça, né? Ninguém obedece a ninguém, não existe ordem. Então ele tem autoridade. Agora, se ele vai exercer essa autoridade obedecendo a Deus, aí nós não podemos saber e nem exigir que alguém que não conhece Deus obedeça a Deus. Então veja só o perigo que nós corremos, né? Porque quando nós escolhemos uma pessoa que não conhece Deus, nós vamos ter que aceitar leis que ele vai fazer, coisas que ele vai fazer, que são antibíblicas, que não são a vontade de Deus. Então, Deus colocou esse lado político no ser humano, mas Deus tem normas a serem seguidas. Então, como é que nós vamos saber o que é certo, o que é errado? O governo deve ser de Deus. Deve ser da maneira de Deus. Mas o problema é que as pessoas não conhecem Deus e não obedecem a Deus e não vão procurar na Bíblia seus parâmetros. Então, nós escolhemos, temos que saber escolher. Quando se vai falar em política, sempre se procura no Antigo Testamento. Então, vamos ver personagens bíblicos, né, que estiveram na política de grandes nações, poderosas nações. Mas no Novo Testamento nós não vamos ter base nenhuma para falar que um cristão deve exercer um cargo político. Não existe no Novo Testamento isso. No Novo Testamento nós vamos ver José de Arimateia, que já era político, aí se converteu, mas não se tornou nenhum político que exercia alguma coisa, defendia o cristianismo, fazia alguma coisa. Pelo contrário, ele é chamado de discípulo oculto. Então ele se escondia. O único ato que nós vamos ver dele, que foi uma coisa boa, foi pegar, né, pedir o corpo de Jesus, sepultar, na sua sepultura, né, e levar ali um unguento para ungir o corpo de Jesus. Depois ele desaparece da Bíblia, porque com certeza, se ele tivesse alguma posição de destaque, né, como político, exercendo a política e ajudando o cristianismo em alguma coisa, a Bíblia falaria dele. Vemos aí também Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, né, ocultamente, e também a Bíblia não vai falar dele, além do sepultamento de Jesus. Depois não se fala mais, porque também não teve nenhum destaque falando sobre cristianismo, pregando o evangelho, fazendo alguma coisa em prol do evangelho. A Bíblia não cita mais, então é porque não teve nenhum destaque. Mas também não se tornou político depois que aceitou Jesus, nem ele, nem Arimateia. Os apóstolos e discípulos, todos que aceitaram Jesus, se tornaram igreja de Jesus Cristo, nenhum deles entrou na política, nenhum disputou o cargo eletivo. Não temos exemplo nenhum na Bíblia para podermos dizer que essas pessoas, depois que aceitaram Jesus, se tornaram políticos. O cristão pode ser político?
Pode. Pode ser candidato? Pode. Desde que ele abandone a sua posição na igreja. Porque se ele tem um ministério, ele disse assim: eu entrego a minha vida a Deus para exercer uma função dentro da igreja. E a Bíblia vai ensinar para nós que aquele que luta não pode se envolver com outras coisas. Não pode estar envolvido com o mundo, não pode estar envolvido com a política, não pode estar envolvido com nada. É dedicação total, exclusiva ao ministério que Deus confia à pessoa. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos hoje aí vários pastores, né, que querem ao mesmo tempo ser pastor e ao mesmo tempo político. Isso não é bíblico. Isso não é bom, é péssimo para a igreja. Todo o estatuto da igreja deveria conter lá: se alguém quer se candidatar a um cargo eletivo, imediatamente ele perderá o seu cargo na igreja. Ele tem que escolher o que ele quer. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Já não está cuidando nem da igreja direito, imagine quando exercer duas funções ao mesmo tempo. A igreja não é empresa. A igreja não é um comércio. Veja bem, ministério não é brincadeira, não. Então tomemos cuidado com os rumos que a igreja está tomando hoje. Tomemos muito cuidado. Então, se você vai votar, tem um candidato cristão, crente, então, para escolher entre um candidato cristão, que não é muito cristão, mas entre ele e um ímpio, melhor escolher um cristão. É evidente. Tem um conhecimento da palavra de Deus, né? Que se for eleito, pelo menos terá noção do que é que Deus quer que seja feito, né? Pode até ser que lá dentro ele possa fazer alguma coisa em prol da igreja, em prol da pregação do Evangelho. Alguns têm feito isso, né? No Congresso, aí nas prefeituras, nas câmaras. Então, existem. Fazem alguma coisa? Fazem. Fazem muita coisa ruim também? Fazem. Muitas vezes estão aí na corrupção? Estão. Na mentira? Estão. Mas, de vez em quando, eles fazem alguma coisa que presta. Pelo menos por quê? Porque conhecem o princípio bíblico. Então, se for para escolher, vote em um cristão. Vamos então à parte 1, que diz: uma perspectiva bíblica da política. Tópico 1, Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Tópico 2, Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Tópico 3, o Estado e a política. Tópico 4, o Estado e a Bíblia. Tópico 1, então, Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. As Escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está falando aí que existe o reino de Deus, ao qual nós pertencemos, não é? Nós representamos o reino de Deus na terra. Agora existem as outras coisas. Então, se nós estivermos dedicados ao reino de Deus, as coisas que nós precisarmos, Deus acrescentará. Isso significa que Ele intervém em nossa jornada diária, pois o Pai Celeste trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Nesse aspecto, a Bíblia mostra que o Altíssimo remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2:21. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Então veja bem que Daniel está citando que o controle geral de tudo, da autoridade, pertence a Deus. Então, está dizendo que Deus coloca reis, retira reis, porque naquele tempo de Daniel não existia democracia, não existia o que? O voto, né? Ninguém escolhia seus governantes. Então ali era aquele que era mais forte, era aquele que era mais inteligente. Então ele governava sobre aquela nação. E Deus intervinha de acordo com o seu plano geral
ele intervinha nesses governos. Tanto é que ele deu a Daniel já a previsão de todos os reinos da terra e coloca o reino, o único reino que será perfeito na terra, que é o reino de Jesus Cristo, governando durante 1000 anos sobre a terra. Então, olha só, um plano geral dos governos, Deus está no controle, porque a direção tomada é de chegar ao reino de Jesus Cristo. Agora, escolher quem vai governar, então, dentro de uma democracia, quem escolhe é o povo. Deus não está dizendo, eu quero que esse candidato seja o presidente. Não. Porque o povo está escolhendo, quem está votando é o povo. E a grande maioria do povo não está com Deus e não quer nem saber a opinião de Deus. Por que a grande maioria do povo não sabe e nem quer saber a opinião de Deus? Porque nós não estamos pregando o Evangelho como deveríamos pregar. É simples. Ao invés de estarmos ganhando almas, estamos construindo um reino. Os pastores estão construindo reinos. Ao invés de pegar o dinheiro que arrecada para aplicar na evangelização, está pegando esse dinheiro para enriquecer. A igreja é vista como uma empresa e tem um dono da empresa que recebe o dinheiro para ele. E ele diz que é o dono dessa igreja. É o dono do dinheiro também. Então ele faz o que quiser com o dinheiro. E é por isso que nós não temos a maioria evangélica em nosso país. Porque não estamos trabalhando como deveríamos trabalhar. Não estamos ganhando almas como deveríamos ganhar. É simples. Se a maioria do Brasil fosse evangélica, o que aconteceria? Então nós estaríamos escolhendo um candidato que fosse de um partido que a própria igreja teria e teria a maioria dos votos do Brasil. Aí sim, funciona muito bem a política. Mas acontece que nós não temos um partido e se tivermos, nós não temos mais do que 20, 25% da população evangélica, que na verdade nós colocamos aí tanta gente que nem evangélico é no meio disso aí, não é? Então temos pouquíssimos cristãos legítimos no Brasil. E olha que se tiver 10% da população, está bom. Por quê? Porque a igreja não está trabalhando, não está ganhando almas. Se perde muito mais do que se ganha. Então veja só, é preciso nós evangelizarmos, ganharmos as almas. Por quê? Se nós conseguirmos algum dia a maioria sendo evangélica, aí sim nós poderemos conseguir alguém que possa representar Deus perante a nossa nação, governar segundo a Bíblia ensina. Aí sim. Mas nós sabemos que isso vai acontecer no mundo quando Jesus for governar a terra durante 1000 anos. Aí sim o governo será de Deus sobre a terra. Antes disso, nós não temos, biblicamente falando, não temos nenhum governo que seja aí dentro da obediência a Deus e a sua palavra. Não temos, infelizmente. Imagine um governo realmente seguindo a Bíblia, nós não teríamos aí permissão para ninguém beber, nem para ninguém fumar, corrupção seria proibida. Imagine como seria, imagine aí como seria. Aí você olha lá no milênio, Jesus estava governando. E mesmo assim, Jesus governando, lá existirão inimigos.